questões 3 e 4, depois da declaração de Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública, secretários da pasta de todo o Brasil rebateram a fala do ministro de que o Estado não faz nada contra o crime organizado. Vamos falar ao vivo então com Misael Mainetti, que tem bastidores dessa repercussão negativa, né, em relação à fala do ministro. Misa, boa tarde, bem-vindo. Sim, os ministros, inclusive, ou melhor, os secretários, inclusive, estavam na presença do ministro. Muito boa tarde para você, Márcia, para todo mundo que acompanha em tempo real. Só para retomar para a nossa audiência, Lewandowski fez essa declaração em relação aos governos estaduais de que não combatem o crime da forma que deveriam. Pois bem, conversei com alguns secretários, entre eles Victor dos Santos, do Rio de Janeiro, o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que agora é deputado federal pelo PP, e também com Sandro Avelar, que é secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e tem uma função maior, porque ele é presidente do CONCESP, o conselho que reúne todos os secretários do Brasil. Pois bem, eles não gostaram nada dessa declaração de Lewandowski. Uma carta foi feita, eles acharam que não foi razoável, consideraram que não foi razoável da parte do ministro essa declaração e citaram vários dados do Anuário de Violência para combater as falas de Ricardo Lewandowski. O deputado federal Guilherme Derrite gravou um vídeo para as redes sociais. Acompanhe. Como é difícil ser policial no Brasil, como é difícil prover segurança pública num país em que a autoridade máxima da segurança pública, o nosso ilustre ministro da Justiça e Segurança Pública, comemora o índice de soltura na audiência de custódia. Aliás, ele é o pai da audiência de custódia, né? Essa aberração jurídica foi incorporada por uma resolução do CNJ, por negligência do Congresso Nacional, diga-se de passagem, que o CNJ não tem competência para legislar. Pai da audiência de custódia, está aí a fala de Guilherme Derrite em relação ao ministro Lewandowski. Ele, Derrite, que já falou inúmeras vezes que durante o tempo que ele administrou a pasta, ele se encontrou uma ou duas vezes com o ministro que cuida disso. E a gente sabe que muitos secretários de segurança do Brasil não concordam com esse ministério duplo, porque é o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Muitos deles prefeririam ter apenas um ministério cuidando de tudo. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, ele preferiu apenas ficar com essa carta que traz esses números, não deu declarações aí mais concisas, mas também não concorda com o ministro. E Sandro Avelar, que preside o conselho, também vai contra. Lembrando que esse assunto é o número 1 das eleições do ano que vem e a gente fala deste assunto no momento que a gente tem o projeto de lei antifacção e também o Congresso deve ficar muito movimentado no ano que vem com a PEC da Segurança Pública. E a gente também tem interpretação por parte de alguns analistas do governo federal tentando alcançar algum protagonismo, né, em relação à segurança pública, justamente por esse ser um tema muito importante para o ano que vem. Márcia, volto com você. Obrigada, Misael Mainetti, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas, então, para mostrar mais essa briga, mais essa discussão entre ali o ministro Lewandowski e autoridades da segurança pública. Derrite esteve à frente uma boa parte do tempo desse PL antifacção, Deise. Só que o projeto que foi aprovado, parte dele, né, que já passou ali pela Câmara, ele é mais o que o governo tinha apresentado lá no começo. Ficou assim uma rusga, um gostinho de derrota nessa situação? Márcia, isso já começou com rusga, né? A gente tem vários problemas aqui e você sabe, tanto quanto eu, que daria um programa inteiro sobre esse PL. Mas a gente tem alguns pontos fundamentais aqui. O PL antifacção, o texto dele, ele foi mudado várias vezes e isso acabou dando para a esquerda críticas ao projeto do Derrite, né? E aí já começa todo o entorno político da questão. Por um outro lado, a gente tem o fato de que a esquerda ainda não conseguiu entender a pauta da segurança pública. E eu nem vou me estender nesse assunto, falando que a gente teve Lula 1, Lula 2, Dilma 2 ali mais ou menos, e agora um governo Lula 3 que ainda não conseguiu entender o problema da segurança pública no Brasil. E aí o que a gente vê, e aí é independente de governo, o que a gente vê sendo apresentado nos últimos anos são PLs aqui, PECs ali, projetos do outro lado, mas ninguém fala no essencial,
que é unir os esforços da federação, dos governos e dos municípios em torno da segurança pública. Só para finalizar, a gente teve uma CPI do narcotráfico em 1999. Nós estamos em 2025 e ninguém foi capaz de resolver essa questão no Brasil, nem de facções, nem de segurança pública, e a gente está de novo em torno do embate, que é sempre político. E pelo contrário, as facções só se reforçaram nesses últimos anos, né? E aí, Kriegner, é isso que eu queria também trazer para você. Enquanto não houver um conjunto, né, de medidas, como a Deise colocou, com o judiciário, com o legislativo, e eles continuarem brigando entre si por um protagonismo e um populismo eleitoral, que é usado esse tema realmente para se eleger, aí o negócio não vai mesmo, né? O governo federal deixa muito a desejar no entendimento de segurança pública, especialmente na figura do ministro Lewandowski, que é especialista em criar interpretações de lei que vão favorecendo aqueles que cometem crimes, né? Vamos lembrar que, inclusive, no mesmo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi ele que criou a aberração também jurídica de que o presidente impeachmentado não se torne inelegível. Dilma foi impeachmentada em 2016 e em 2018 estava concorrendo ao Senado pelo estado de Minas Gerais, e a população deu seu recado muito claro ali, deixando ela em quarto lugar, né? Mas o ministro Lewandowski tem essa tendência e essa tentativa, na verdade, constante de criar novidades. E fez isso, como o deputado Derrite bem colocou na questão da audiência de custódia, mas não traz uma proposta. Essa que é a grande frustração. Cadê a proposta do governo federal para fortalecer, por exemplo, equipamentos para as forças policiais, treinamento, inteligência? Toda essa questão do PEC da segurança pública traz essa questão de coordenação, mas não traz aquilo que mais as polícias precisam, que é equipamento, inteligência e treinamento para os policiais conseguirem ser mais efetivos no cumprimento do seu trabalho. Obrigada, Deise Kriegner, pelas análises. Agora, 3h11, vamos também ouvir a sua opinião. A gente está perguntando hoje, na nossa enquete do dia, quem é o responsável pelo apagão aqui em São Paulo durante os vendavais. Você pode votar no chat ali do YouTube, onde a gente está ao vivo, e também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 11-9-1325-8055. E algumas mensagens já começaram a chegar. Vamos abrir aqui a JP nas redes, a tela com a sua opinião aqui na Jovem Pan News. Alceu Malucel Júnior, o principal responsável é o governo federal. Não concordou com o cancelamento da concessão dos serviços da atual empresa. Mas o ministro disse que tem que parar de chororô. Obrigada, Alceu. Próxima mensagem. César Castro, que sempre participa. Eu moro em Curitiba, mas pelo que eu observei, os culpados pelos apagões em São Paulo são o clima, que traz chuvas fortes com vendaval e granizo. Por outro lado, a prefeitura é culpada também por não encerrar o contrato com a Enel. Só que o contrato com a Enel não é com a prefeitura, César, é lá, é maior, é governo federal. Mas eu entendo a sua indignação e eu acho que a culpa é de um pouquinho de cada lado, né? Obrigada pela sua mensagem. Próxima. O Sidney Sol, ele diz, não adianta colocar a Enel como responsável pelo problema dos ventos. Isso é algo de domínio da natureza. A prefeitura também tem muita responsabilidade nas manutenções de infraestrutura. Isso é algo anormal e não é fácil consertar tudo do dia para a noite. Exige-se muitas frentes de trabalho. Obrigada, Sidney, também pela sua participação. Continua mandando mensagem que ao longo do programa a gente vai ler aqui, tá bom?